Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e neste vídeo vou dar-te a conhecer mais do que uma casa, mais do que um projeto, mais do que o terreno. Neste vídeo vou dar-te a conhecer o sonho maior. Sabes aquele sonho que tu tens há muito tempo e é tão grande, tão bonito, tão teu, que não o partilhas com ninguém até teres a certeza que o consegues transformar em realidade? Pois é, hoje chegou o momento de partilhar contigo o meu sonho maior. Porque finalmente é uma realidade que pode ser partilhada. Anda daí e entra comigo neste sonho maravilhoso. Entramos juntos pelo portão. Estamos agora no pátio e atrás de mim tenho não uma, mas sim duas casas. E que casas são estas? Se estás a pensar que são apenas mais duas casas Casanovas, estás enganado. Não, estas não são duas casas em que o projeto me foi confiado. São muito mais do que um projeto, são uma história de vida. Estas casas não são apenas da arquiteta Casanova, são também da Patrícia, são do João e um dia serão dos nossos filhos. Estas casas estão cheias de histórias para contar e nós temos a alegria e o privilégio de estar a começar hoje a escrever um novo capítulo dessa história só nosso. Por isso, sejam todos bem-vindos às casas JP, onde vão conhecer não só a profissional, mas também a pessoa, onde a arquiteta e a cliente se unem num só e vão enfrentar o maior dos desafios. Como conjugar os dois mundos sem choques? Como conjugar a Patrícia e o João com a arquiteta e o cameraman? Como sermos dois e trabalharmos como um só? Este é e sempre foi o nosso sonho maior. Desde que escolhi esta profissão que sonhava com um espaço que pudesse chamar meu e desde que cruzamos as nossas histórias, eu e ele, que sonhávamos com um espaço que pudesse guardar as nossas memórias. E esse sonho maior materializou-se aqui, nestas casas. Se é como sempre imaginávamos? Não. Se é onde imaginávamos? Não. Se é do tamanho que imaginávamos? Também não. Mas a vida tinha planos para nós que nós mesmos desconhecíamos. E hoje sei que é perfeito por ser assim. As casas JP são as nossas casas e este será o espaço de partilha dedicado a isso mesmo. Mas como eu disse no início, temos aqui duas casas. E desde o primeiro dia que sentimos que cada uma tinha a sua identidade própria. Por isso queríamos dar a cada uma delas um nome próprio, um nome pessoal, o nosso nome. Acontece que, mais uma vez, a vida tinha planos para nós que nem nós sabíamos. E tudo isto acabou por dar uma volta, para melhor, sempre para melhor. E vou contar-vos sobre essa volta. Sabem aquelas voltas que a vida dá que mexe com tudo e põe tudo no sítio certo? Pois é. Sempre disse que quando escolho o nome das minhas casas, penso num nome que me faça lembrar imediatamente daquela casa, do lugar, do contexto, e neste caso não podia ser diferente. Mas neste caso não era só a mim que tinha de me fazer lembrar a casa. Há o outro lado. E depois de longas conversas e trocas de ideias, achávamos que tínhamos os nomes escolhidos. Achávamos. Mas no dia em que concretizamos este sonho e fechamos as formalidades, tivemos um dos dias mais bonitos das nossas vidas até hoje. As pessoas que nos proporcionaram este sonho, que nos confiaram estas casas, que nos abriram as portas a mais um capítulo desta história, mais do que estabelecer uma transação comercial, escolheram criar uma relação de amizade. Abriram-nos as portas da sua casa, receberam-nos como se recebe família e brindaram connosco à nossa conquista e à liberdade deles. Porque para eles era isso mesmo, liberdade, uma passagem de testemunho, já não é nosso. E para nós era uma conquista. Era isto que queríamos. É finalmente nosso. Foi o fim de um ciclo e o início de outro, com celebração mútua e um dia que vai ficar para sempre guardado com muito carinho. No final desse dia, enquanto regressávamos, olhámos um para o outro e, como se tivéssemos lido os pensamentos mútuos, dissemos logo: temos de mudar o nome das casas. E assim foi. Neste momento, aquilo que mais nos marcou, a memória mais forte, a lembrança mais bonita que temos, não é das casas em si, mas sim das pessoas. Destas pessoas que tornaram este lugar casa para nós ainda antes de cá estarmos. Um dia, quando passarmos o testemunho aos nossos filhos, queremos falar-lhes destas pessoas. Por isso, é com um eterno obrigado no coração que vos apresento a Casa Carlos e a Casa Olívia. E que eles continuem por muitos e muitos anos a fazer parte da história destas casas. Sejamos nós sucessores à altura de fazer justiça às gerações passadas e às gerações futuras. E depois de tanta emoção e tanto a falar do que aconteceu para que pudéssemos estar aqui hoje, vou falar-te muito rapidamente em relação ao projeto que está aqui em causa. Primeiro, em relação ao local. Estamos no centro da cidade de Gouveia, na base da Serra da Estrela, num dos lugares mais bonitos de Portugal e um dos poucos em que ainda neva. Este era um requisito meu. Depois de viver toda a minha vida junto ao mar, queria cumprir o sonho de um dia acordar e estar na neve.
Este local é ainda mais especial por isso. Gouveia é uma verdadeira vila dentro da cidade, desenhada por ruas estreitas, casas cheias de história, edifícios maravilhosos. Em tempos foi uma das cidades mais vividas e industrializadas desta região, um verdadeiro ponto de referência para quem procurava trabalho e novas oportunidades. Essa procura impulsionou um urbanismo de massas, com construções de grande altura, urbanizações densamente povoadas, mas não vingou. Com o declínio da indústria, essa massificação travou e hoje aquilo que continua a marcar esta cidade é a sua essência de vila, com casas unifamiliares que desenham ruas cheias de encanto, o que faz com que me apaixone ainda mais por ela. Quanto às características deste lugar, temos aqui uma construção pré-existente carregada de simplicidade e verdade. Estas casas são compostas por dois materiais apenas, pedra e madeira. Têm no seu desenho de fachada dois vãos apenas, uma porta e uma janela para cada uma. A ligação com o exterior faz-se através deste pátio, que em tempos esteve coberto por uma videira, o que criava um vínculo entre construção e natureza. A verdade construtiva na sua essência, o desenho simplificado e este pequeno recanto, aberto ao mundo, mas ainda assim privado, foram dos elementos que mais nos encantaram na primeira visita. Não é preciso muito para ser muito, por isso, estas casas são mesmo a nossa cara. E eis o momento da grande questão: o que se pretende fazer com elas? O que pretendemos é manter, respeitar, preservar e enaltecer tudo isto. Queremos ser mais um capítulo na sua história e não recomeçar do zero. O programa que temos idealizado é restituí-las à sua glória original. Vamos mantê-las como duas casas autónomas, independentes e com a sua identidade própria. Serão as duas casas T1, sendo que a Casa Carlos, por ser mais baixa, será constituída por um quarto, uma casa de banho e uma kitchenette, e a Casa Olívia será também ela T1, mas com um quarto, uma casa de banho e uma cozinha em open space com a sala. Se foi esta a vivência que nos fez apaixonar por este lugar, por que mudar? Como disse no início, somos continuidade e não ruptura. Por isso, não vamos alterar, ampliar ou construir. Vamos simplesmente reabilitar e requalificar aquilo que existe, com muito respeito e muito amor para que isso se sinta a cada visita. Porque o grande desafio destas casas é mesmo esse: desenhar, criar e viver o nosso sonho de maneira a que no final ele deixe de ser só nosso para passar a ser de todos. Para que todos vocês possam ver, viver e experienciar este espaço, acrescentando muitas mais histórias a este lugar. Costuma-se dizer: ai, se estas pedras falassem! Gostava que um dia, se elas falassem, falassem de momentos de alegria, de mesas cheias, de conversas tardias, de noites de inverno em frente à lareira, de escorregadelas na neve, de gargalhadas barulhentas e de muito, muito amor. O sonho maior, o verdadeiro sonho, é que um dia os meus filhos e os filhos dos meus filhos, e quem sabe também os vossos filhos, se lembrem deste lugar como fiel depositário das suas memórias mais felizes. Juntar a arquiteta Casa Nova com a Patrícia tem muito disto, deste sentimento de ser casa, de receber, de partilhar. E é isso que eu quero transmitir aqui. Em cada detalhe, em cada pormenor, em cada escolha, estarei eu, estará ele, estarão os nossos e um dia estarão também vocês. Se quiseres acompanhar a maior das aventuras e descobrir comigo como se encaixa tudo isto, ser arquiteta, cliente, mulher do cliente, continua desse lado, subscreve o canal, ativa as notificações, porque desta vez não há limites à partilha. Vamos poder partilhar tudo, mas tudo mesmo. E tu vais poder viver connosco este sonho maior. Despeço-me a agradecer mais uma vez às duas pessoas maravilhosas que a vida colocou no nosso caminho e que nos proporcionaram a oportunidade de viver tudo isto. Vamos em frente com eles no coração. Muito obrigada por me teres acompanhado nesta apresentação carregada de emoção. Nunca foi tão importante este momento e nunca fez tanto sentido a minha frase como hoje. A tua casa és tu. Bem-vindo às minhas!